Olá, olá, olá. Ô, gente, vamos prestar atenção, vai começar o programa, frente a frente com o Bernardo. Vocês estão tudo aí de conversei e não estão assistindo o programa? Sabe que dói meu coração, né, quando vocês fazem isso, né? Porque esse programa é para vocês, não é para mim, não. Gente, hoje é uma entrevista muito gostosa. Eu estou entrevistando uma pessoa que eu considero um dos grandes advogados, uma pessoa de um conhecimento, é um escritor, lançou um livro agora fantástico, que está vendendo, está criando opinião pública. Eu estou falando do meu amigo Henrique Pires Arbache. Henrique, é um prazer você estar em estúdio com a gente, emprestando um pouco do seu conhecimento a esse público enorme que nos assiste. Obrigado a sua presença, seja muito bem-vindo, a casa é sua. O prazer é meu, boa noite para todos, boa noite, né? Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Em todo lugar tem gente assistindo. É verdade. E o prazer é todo meu, enfim, uma grande honra estar aqui ao seu lado e espero poder colaborar aí com o entendimento dessa questão tormentosa, né, das empresas familiares. Tá se tornando uma febre que se diz ou uma coisa comum, o que se fala? Porque está demais o crescimento, né? Cresce e sempre fica cada vez mais latente os problemas que os conflitos das famílias trazem, né, para vários ramos e, sobretudo, quando essa família... Pessoalmente, você é a favor ou contra? As empresas familiares? Eu sou a favor, mas eu acho que é necessário ter um planejamento, né, sobre isso, que é o livro, um planejamento para que ela possa ficar só com as suas vantagens e tentar diminuir né, as suas dificuldades, as dificuldades que o calor do seio familiar traz para a empresa. Eu quero muito falar do seu livro, mas antes, preliminarmente, eu queria te fazer uma pergunta. Como administrar a família em relação a uma pessoa jurídica? Porque o problema é a família, né? É o desentendimento, aqueles problemas que todo mundo já sabe. A gente costuma dizer que a família, quando ela decide junta ou alguma parcela dessa família decide empreender, isso traz vantagens. Então, por exemplo, é muito importante que a empresa tenha o seu foco e não tenha elementos que desviem ela desse foco. E no âmbito da empresa familiar, uma vantagem que pode ser destacada é a confiança. Uma confiança, às vezes, de um nível superior do que os sócios comuns. E essa confiança pode permitir com que os empresários mantenham o foco no negócio, né? Em vez de ficar com desconfiança, com levantamentos, com controles excessivos. Por outro lado, esse é o grande quê da questão, os conflitos na família eles são acalorados. E quando isso entra no âmbito da empresa, é muito ruim e não são raras as vezes que isso derruba a empresa. Então esse é o grande problema que, por meio de instrumentos de planejamento, se tenta minorar essa fragilidade e fazer com que, em momentos muito propícios de surgirem esses conflitos, a coisa transcorra da melhor forma possível. Né? Que acho que hoje o instrumento mais avançado, mais completo para isso é justamente o protocolo familiar. Como você vê, qual a sua ótica nas fragilidades? Quais são as maiores fragilidades da empresa familiar? Eu vejo duas grandes fragilidades. Uma são os conflitos. Né? Um conflito que pode nascer de uma situação que não tem nada a ver com a empresa, mas se ele envolve duas pessoas que estão na empresa, ele vai atingir a empresa. Né? Estamos falando, né, quando a empresa é familiar, estamos falando que a família detém o controle dessa empresa. Então, quando as pessoas que estão com a rédea do negócio na mão entram em conflitos, isso abala a estrutura da empresa. E existem situações muito típicas que levam, que trazem uma defasagem muito grande para a empresa. Por exemplo, você tem lá, essa é a situação clássica, né? A empresa, o fundador, quando esse fundador se afasta do negócio e entram os sucessores, se não tiver uma coisa muito bem organizada,
É muito comum, por exemplo, as pessoas, isso nas empresas familiares é uma situação muito comum, confundir as despesas pessoais com as despesas da empresa, e aí eu gastei 15 mil no cartão de crédito e você também quer gastar 15, apesar de você estar sanando as suas necessidades bem com 10, você vai gastar 15 porque não é certo que eu gaste 15 e você gaste 10. Então esse tipo de ajuste é necessário. São detalhezinhos que, se não tem um ajuste, uma regra para ser seguida e observada, aí amanhã está em 20, depois em 30 e depois a empresa está pagando o cartão de crédito com o dinheiro que deveria estar sendo investido no negócio. Então, brigas também, né, dentro da empresa entre filhos, familiares, cônjuges, que são levadas ao ramo empresarial. Tem um caso muito interessante que foi estudado no livro, que é o caso... Eu não li teu livro ainda, não, estou louco para ler. Eu te mandei meio em cima da hora. E olha, né? muito obrigado. Imagina. Grande prazer depois será receber seu feedback. Mas tem um caso que a gente conta, que é um caso relativamente famoso, envolvendo a empresa Matarazzo? Não, a Matarazzo nós vamos falar também, mas essa é da Caninha 51, que é uma situação muito particular. O que aconteceu? Eram 2 filhos, um deles já trabalhava com o sucessor de longa data, inclusive foi o criador do slogan da Boa Ideia. E a esposa desse filho, ela era muito envolvida no mundo da moda, né? E ela queria que a empresa participasse, como vinha participando, da São Paulo Fashion Week. E existia uma divergência familiar, o outro lado da família não concordava com essa participação, que importava num aporte financeiro considerável. E aí, para que eles pudessem participar da São Paulo Fashion Week e esse filho, que era o controlador na época da empresa, pudesse dar sequência à contratação, eles quebraram o contrato em 2, porque quebrando o valor em 2, isso ficaria dentro da alçada dele e não precisaria se submeter a outros órgãos que tinham a participação do irmão, que não concordava com a ideia. E por conta disso, ele foi afastado do controle da empresa, surgiu uma briga familiar, se eu não me engano, até hoje eles não se falam. Então, eu despertei o grande interesse, e esse projeto todo nasceu nas aulas e nas conversas com o meu orientador lá na Argentina, o professor Leonardo Gargiulo, e ele conta uma história da família dele que também me marcou muito, e a moral da narrativa dele é a seguinte: além dos problemas de você poder afundar a empresa, Caninha 51 felizmente sobreviveu, saíram dessa crise, com ou sem a figura desse antigo controlador, a empresa sobreviveu, que é o mais importante, né, do ponto de vista da função social. Mas também existe uma preocupação muito grande no sentido de que, e essa é a grande mensagem do professor Gargiulo, que é: o fundador, quando ele deixa um patrimônio para a sua família, ele quer o bem da sua família. Se ele soubesse que aquele patrimônio ia ser um ponto de gerar tanta discórdia, talvez ele nem quisesse deixar a empresa, por exemplo. E muitas vezes é o que se recomenda mesmo: venda a empresa. Se os seus filhos não querem ser empresários, venda a empresa e deixe o dinheiro, deixe o patrimônio de herança, que aí é fácil de dividir, né? Mas essa discórdia dentro da família também é uma coisa socialmente muito ruim, né? Então, nesse caso, a empresa sobreviveu, mas os irmãos, até onde eu sei, não se falam. E provavelmente não vão se falar mais, né? A gente sabe que a briga dentro da família é difícil dependendo do nível desse desentendimento, é muito difícil ter uma reconciliação, né? Todo mundo tem um caso de desentendimento na família, né? Com certeza. Meu avô não tinha nada a ver com empresa, mas na hora de partilhar lá a herança do pai dele, teve um desentendimento. Eles eram 4 irmãos e uma coisa que a família inteira sabe, né? Um deles conseguiu manter uma boa relação com todos, mas os outros, até no fim da vida, conseguiram retomar algum diálogo, mas nunca foi a mesma coisa. E eles eram muito unidos, os 4 irmãos. Então, realmente é uma preocupação, né, muito grande. Tem 2 pontos, né, que eu acho que são 2 grandes tabus. Um é essa questão. E o outro às vezes as famílias, e no Brasil eu vejo muito isso, tem um tabu de falar sobre sucessão,
e preparar esse tipo de coisa, porque parece que está olhando para a morte de uma pessoa. Mas existe um estudo psiquiátrico muito interessante, eu não vou me lembrar agora a fonte onde eu li esse estudo, não faz muito tempo, mas eu não vou me lembrar, mas eu achei muito interessante que ele comprovou, segundo as teorias da psiquiatria, que a pessoa ela vive melhor o final da vida dela quando ela tem a tranquilidade de saber que ela preparou a sua passagem e que ela vai deixar uma situação boa, que não é conflituosa para os seus herdeiros, né? Eu imagino que deve ser muito ruim mesmo você estar ali nos seus últimos dias numa situação de debilidade e a família já começa aquela briga, né? Então, o cara nem morreu ainda, já estão brigando, dividindo e brigando, e eu vou ficar aqui, eu vou mandar nisso. É muito ruim, né? Você quer ver os seus filhos unidos, né? Fazendo um bom uso daquele patrimônio que você tanto suou para conquistar e não uma situação de conflito, né? Então, eu não sei, até eu vou falar e gostaria que você me orientasse. Eu vejo o problema familiar começa pela imposição sobre 3 vertentes. Primeiro, o julgo que o pai acha que tem que mandar para o filho e 90% dos pais não admite que o filho discuta uma ordem. Eu tenho visto muito ao longo do tempo como advogado, em que pese eu ser advogado criminalista, mas a gente vive. Acontece, esse é um grande problema e, inclusive, esse é o problema que eu disse, quando você vê que o seu filho não tem perfil para ser empresário, tem muito pai que não quer saber se tem um perfil. Não, você vai ser empresário, você tem essa empresa aqui para cuidar. Você vai assumir a empresa. Né? Isso é ruim. E hoje já existem vários estudos que apontam que esse não é o caminho. Né? Por quê? Porque se eu não estou preparado, eu vou entrar, vou afundar a empresa e não vou ter patrimônio, nem empresa, nem nada. Bom, se eu não estou preparado, vende a empresa. Você tem um patrimônio, você pode fazer o que você quiser da sua vida. A segunda vertente que eu vejo é o ciúmes pela projeção entre irmãos. Se um irmão começa a se projetar como empresário, por isso, por inúmeros motivos, o outro já fica com ciúmes. Mas aí já fica e já quer contrariar. E eu acho que o pior ainda é a terceira vertente dos irmãos, quando as esposas começam a se meter. Aí eu acho que não tem empresa que vá para frente. Esse foi o problema da 51. É isso mesmo? Esse foi o problema da 51. Dizem os boatos que esse controlador antigo não tinha interesse nenhum de levar a empresa para São Paulo Fashion Week, mas ele estava atendendo uma vontade da sua cônjuge. Então, realmente, né? E aí entram questões emocionais do, por exemplo, o irmão falar, olha, mas espera aí, então quer dizer que a sua cônjuge, que não tem nada a ver com a família, e na verdade tem, né, tá mandando no rumo da empresa, isso tudo influencia. E no protocolo familiar, uma das recomendações é você deixar muito claro 2 coisas. O valor da empresa e o plano de carreira, ainda que seja para integrantes da família e detentores da propriedade. Eu até deixo aqui um exemplar do livro, que tem um gráfico que eu acho interessante de mostrar, não sei se dá para ver. Né? Põe na tua câmera, mostra na tua câmera. Ali? Não precisa, daqui eles pegam. Esse gráfico, ele mostra mais ou menos o tipo de organização que se busca fazer entre propriedade, família e empresa. E é muito importante deixar claro a regra para que o membro da família ingresse na empresa. Então, nesse aspecto, sobre esse aspecto, teve uma fala que eu tive a oportunidade de assistir, que me marcou muito, do dono da pizzaria Patrone. Então ele disse, olha, eu tenho 3 filhos, se eu não me engano, 3 filhos, 3 ou 4. 2 trabalham no grupo. O menino entrou lavando prato, de forneiro, se eu não me engano, e a menina entrou lavando prato. Hoje a menina tinha um cargo relativamente alto no departamento jurídico, porque ela se formou como advogada, e o filho tinha um cargo executivo, porque se formou em administração de empresas. Então, eu achei muito interessante essa visão dele, porque a filha pôde se resguardar no desejo de seguir a carreira de advogada. Claro. E o filho seguiu a carreira de empresário. E os outros filhos que não têm interesse pela empresa estavam fazendo outra coisa. Né? E por que os 2 entraram de baixo? Porque ele considera importante, e eu concordo, que a pessoa conheça a empresa nos seus mais variados departamentos e níveis. Então,
Você tem que ter uma regra clara. Você quer trabalhar na empresa? Você tem que passar por isso. Os valores da empresa estão de acordo com os seus valores? Isso, essa questão de alinhamento de valores e expectativas é algo importante em qualquer relação societária, mas na empresa familiar é essencial, né? Eu cito como exemplo um caso da minha família em que se estava montando uma sociedade, um dos sócios era um pouco mais velho e o outro era um pouco mais novo. E eles tinham uma diferença de visão do que eles esperavam daquele negócio que não inviabilizou a sociedade, mas tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, o mais velho queria botar a empresa para gerar dinheiro quanto antes. O mais novo não, ele queria investir olhando sempre para o médio e longo prazo. Então, é importante, né? Olha, eu quero abrir uma empresa X, você também quer? Tá. Mas será que o que a gente espera dessa empresa? Nós temos uma coincidência de desejo de abrir a empresa nesse ramo. Mas será que o que nós desejamos dessa empresa, esperamos dessa empresa, está alinhado? Isso é importante entre os sócios. É por isso, no começo, eu pegava os protocolos familiares e aí você tem várias páginas falando sobre valores do fundador, da empresa. Eu falo, puxa, isso aqui talvez fosse uma coisa que pudesse ser dispensada porque torna a leitura um pouco cansativa e aí você talvez disperse a sua energia no começo e na parte que talvez seja mais importante, mas isso é muito importante. Depois, com o passar do tempo, você começa a ver que isso é extremamente importante. Está alinhado entre valores e expectativas. Eu quero entrar nessa empresa com a minha família ou não? Se eu decidir não entrar, o que eu vou ter? Se eu decidir entrar, né? Eu acho que isso é importante. É esse tipo de planejamento que deixa claro para a família, para os participantes da empresa, como a coisa flui. E veja, isso tem um efeito muito grande, porque até às vezes para o funcionário, para aquele gerente, existe uma situação temerária de você falar, puxa, amanhã ele vai deixar para o filho, o que será que o filho pensa? O que vai ser da empresa? O que vai ser de mim, do meu emprego? Bom, você sabe, não, o filho está alinhado com esses valores, a empresa não sai desses valores, né? O filho que não esteja alinhado... Isso gera tranquilidade. Exato, que é importante. Por que é importante? Eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno break. Depois eu quero eu vou fazer um comentário sobre Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim. Meus amigos, um minuto só, nós já voltamos. Olá, meus amigos, que alegria dizer que o ano está acabando, que para nós foi um ano muito prazeroso, em que pese todas as dificuldades externas, porque o nosso maior prêmio é você que nos assiste, você que participa. E nós queremos, nesse momento, desejar a você, a sua família, a seus netos, seus filhos e principalmente um cachorrinho, que hoje é figura indispensável, um Feliz Natal, um feliz Ano Novo e muito obrigado por tudo. Que Deus nos acompanhe o ano que vem. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. No more, no more, no more, no more, no more.
Oi pessoal, Ralph Peter com vocês, simplesmente para desejar um bom Natal e um feliz ano novo para vocês, todas as vossas famílias, e que nós tenhamos todos os benefícios e as regalias que o mundo possa nos dar, para mim, para vocês, seus amigos, seus parentes, vizinhos e tudo mais. Que o próximo ano estejamos juntos com muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau. Meus amigos, eu falei que ia ser super rápido, tá vendo? Só foi 1 hora, né? Ah, não? Ah, então tá bom. Vamos continuar esse papo gostoso, essa experiência, esse conhecimento que meu amigo Henrique está nos passando, que eu acho sumamente importante. Eu vou tomar a liberdade, Henrique, de fazer um comentário, porque para mim serve como um exemplo. A atuação do Antônio Hermínio de Moraes frente a Votorantim. Os filhos dele acessaram a empresa não, jamais como sócios, jamais como filho do dono. Eles começaram como office boy. Todos, sem exceção, começaram como office boy, trabalhando embaixo, servindo café, e foram, pelo seu esforço, galgando. É mais ou menos o valor do... Eu acho isso essencial. Do Rubens da que patrona. valor tem você pega teu filho que nunca fez nada, você coloca ele como vice-presidente ou superintendente de uma empresa. O que ele vai fazer? Ele não tem experiência, ele não tem conhecimento, ele não tem ainda aquela margem de segurança tão importante que os funcionários precisam. Eu vejo 2 principais pensamentos e recomendações nesse sentido. Um é esse, que é mais ou menos semelhante ao que eu narrei da Patrone do Rubens. Um outro pensamento que é comum também é o seguinte: olha, você quer trabalhar na empresa, mas antes você vai para o mercado. Por quê? Exatamente. Porque você precisa aprender a ser cobrado como uma pessoa normal, não aqui protegido pela sua família, né? Isso faz a pessoa se desenvolver, né? Dentro da empresa eu concordo com esse ponto de vista. Por quê? Porque eu acho que é importante, você está no comando da empresa, você precisa conhecer aquela empresa. É óbvio. Você precisa conhecer todos os níveis daquela empresa, né? É muito comum, e isso é uma prática também que ganha espaço cada vez mais, que os gestores de maior visão, eles deem um canal ou um espaço para que aquelas pessoas que estão nos níveis operacionais mais baixos da companhia possam colaborar. Porque às vezes aquela pessoa, no caso da Patrone, por exemplo, que está mexendo no forno, ela olha um ponto a ser melhorado que a pessoa que está lá no escritório não vai enxergar. Não enxerga, não adianta. E às vezes esse filho que passou por tudo isso vai ter essa visão. Vai conhecer melhor a empresa, vai ter uma aceitação melhor, né? Você imagina você estar gerenciando a empresa e amanhã uma pessoa que não conhece nada do negócio chega e vai ser o seu superior, né? Isso dá uma legitimidade muito grande para aquele sucessor, né? E é esse tipo de regra que tem que constar no protocolo familiar que é importante ficar clara para que a família saiba qual é o caminho que tem que ser percorrido para ingressar na empresa, né? E para também evitar favorecimentos, né? Isso é uma regra que tem que ser respeitada por todos, né? O filho... Uma coisa que eu queria te perguntar, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela já está preparada para administrar esses conflitos? O protocolo familiar, ele envolve, dentro do campo do direito, ele envolve várias áreas. Então envolve o direito empresarial, envolve um planejamento patrimonial sucessório que tem várias restrições, né? Eu acredito que a nossa legislação ela traz mecanismos para você fazer um planejamento adequado. Ela traz, Traz, mas poderia ser melhor. E aí é que eu cito o caso dos Matarazzo. É muito difícil apontar, digo, nos estudos de administração de empresa, apontar com precisão qual foi o motivo da derrocada do grupo. Mas existem fontes palpáveis que apontam que numa das sucessões
em que o sucessor não tinha tanta legitimidade, não era tão bem aceito pelo restante dos acionistas da família, foi necessário resguardar o direito de alguns minoritários de devolver as suas ações, depositar em tesouraria, e a empresa teve que pagar por essas ações. E é evidente que a queda do grupo ocorreu muitos anos depois, então há quem não veja uma relação. Porém, aquele momento fez com que a empresa buscasse crédito bancário para pagar essas ações, para respeitar o direito à legítima dos herdeiros. E nós sabemos que o crédito bancário no Brasil é muito custoso, né? Possível. Então, existe o que se diz. Bom, se não foi isso que derrubou o grupo, e nem acho que tenha sido mesmo, com certeza isso colaborou, ou ainda esse dinheiro, esses juros bancários altos que foram pagos, poderiam ter salvo a empresa, né? A empresa, muitas vezes, ela tem que ter uma gordura, que a gente fala, para queimar num momento difícil. Se ela não tem essa gordura, ela cai, né? E talvez fosse a gordura que ela precisasse para se reinventar, para olhar para que direção seguir. E na Espanha existe uma regra que fala o seguinte, que quando você está diante de uma empresa familiar, é uma regra destinada especificamente para a empresa familiar, e o sucessor, ele pretende fazer um planejamento para manter o controle da empresa nas mãos de um herdeiro, é permitido que esse herdeiro iguale as legítimas em 10 anos. Né? Então você ganha um tempo para igualar as legítimas. Eu falo, quando eu costumo falar sobre esse tema, eu falo, eu não acredito que essa regra tenha sido simplesmente inventada por alguém. O que aconteceu foi, tiveram problemas como aparentemente esse dos Matarazzo, e aí alguém falou, olha, a gente precisa bolar um mecanismo para evitar que a empresa se descapitalize de uma tal maneira que inviabilize sua operação. Então, esse tipo de mecanismo poderia ajudar muito esse tipo de planejamento, no sentido de manter capitalizada a empresa e manter o controle nas mãos de uma pessoa para evitar a descapitalização ou o conflito entre pessoas que têm um igual poder dentro da empresa. Eu tenho medo de falar, mas sobre o problema da família Matarazzo, eu acompanhei um pouco, não profundamente, mas a derrocada foi na administração do Francisco Matarazzo e a Maria Pia. Foi a sucessão que nomeou a Maria Pia que eu me referi. Porque me falaram, gente que trabalha lá dentro, não sei se é verdade ou não, estou só criando uma hipótese, tá? Que houve uma competição entre a Maria Pia e o irmão para ver quem gastava mais. Aí entram vários fatores. Aí você imagina, uma competição numa empresa que estava descapitalizada, que está pagando juros altos. Sempre são vários fatores, nunca vai ser um ponto, né? Mas esse instrumento que a legislação espanhola trouxe é um instrumento potente para evitar esse tipo de situação. E mais, em muitos casos de disputas familiares, inventários, quando a família já tem uma situação conflituosa, você imagina só, o pai deixou 3 imóveis e 2 filhos. Então, se for seguir o pé da letra da lei, esses imóveis devem ser partilhados 50% para cada filho. Então, 2 filhos que não se suportam e que vão ser donos em sociedade de 3 imóveis. Não dá certo. Não dá. O que acontece em vez de você ter ali uma situação conflituosa que vai acabar com a sucessão, não. Ela vai se prorrogar enquanto eles forem proprietários dos imóveis. Agora, um imóvel é uma coisa, uma empresa é outra. Né? Totalmente diferente. Então, é muito complicado. Mas mesmo com o imóvel, nós buscamos evitar, né, nos planejamentos. Olha, fica com esse imóvel, eu vou ficar com esse, vamos vender esse e dividir o dinheiro. Para quê? Para não termos esse vínculo. Né? Vamos seguir nossa vida. Mas você é um advogado experiente, e eu já vi muito na vida. Até em coisa pequena, não estou falando dentro de uma sociedade, de uma empresa. Estou falando naquela pequena partilha. Como os irmãos brigam, como os irmãos deixam de ser amigos. Sim. Por causa da partilha, porque um quer passar o outro para trás, tem 50 para dividir, um acha que tem que ficar com 35, dá o restante para o irmão, o outro acha... Coisas pequenas e partilhas pequenas, como as famílias brigam. Exatamente. Se você pegar historicamente, coisas pequenas, né?
E como se evita isso? Basta o sucessor falar, olha, esse imóvel vai ser seu, esse vai ser seu, esse a gente vai fazer isso. Acabou, não tem briga. Né? É a vontade. Agora, se não existe esse planejamento, o campo fértil para uma desavença sempre vai existir. É rápido demais. E quando tem uma empresa no meio, com funcionários, com interesses, com estratégias, com concorrência, né? Porque enquanto você está brigando com a sua família, o seu concorrente está olhando para o mercado. Está olhando e vendo. Está olhando e vendo. Né? Esse é o problema. O foco tem que estar na empresa. Né? Então, é por isso que esse planejamento ele é muito importante. Né? Aqui no livro nós trazemos um modelo genérico de planejamento, de protocolo. Claro que ele tem que ser adaptado à realidade de cada família, mas já dá para ter a ideia da dimensão dos assuntos que são tratados no protocolo familiar, no sentido de regular o dono da propriedade, o participante da família e a empresa. Né? São esses três interesses que podem ou não coincidir. No gráfico dá para ver que às vezes eles têm uma intersecção, mas às vezes não. Às vezes eu sou só membro da família. Não tenho propriedade, não trabalho na empresa, mas sou membro da família e o protocolo, em grandes corporações pelo menos, o protocolo deve prever regras, inclusive, para que membros da família ingressem como empregados da empresa. Né? Não pode, né? Tem que evitar regalias. Né? Como que vai ser? Você tem que, para assumir determinados cargos, você tem que ter uma formação mínima, né? Isso é importantíssimo. O sucessor ele tem que ser preparado para isso. Né? E ele tem que querer. Né? É a mesma coisa né? Uma coisa da nossa profissão que acontece muito, né? O pai advogado que quer que o filho siga os seus passos e aí às vezes acontece? E às vezes acaba empurrando, mas a coisa não dá muito certo. Né? Então é a mesma coisa da empresa. Se eu não quero ser empresário, não tenho perfil para ser empresário, vou ser infeliz sendo empresário, por que meu pai vai me obrigar a ser empresário? Né? Ele foi um empresário bem sucedido. Isso não quer dizer que eu também serei. E às vezes é melhor que eu tenha um patrimônio para seguir os meus sonhos, as minhas vontades próprias do que... Como esse problema de sucessão é engraçado. Quantas empresas que por falta de sucessor rodam, eu conheci demais e profundamente, porque eu era amigo, eu não vou poder citar o nome da empresa, tá? Que é uma multinacional muito grande, eu não posso falar. Eu conheci o proprietário fundador da empresa. E ele era um italiano... uma pessoa fora de série. Ele tinha 2 filhos, um rapaz e uma menina. Quando eu tive a última vez com ele no jantar, ele vinha muito ao Brasil, e a gente tinha bastante amizade, ele era bem mais velho que eu, e ele falava o seguinte, eu não sei, o filho dele há 5 anos que ele não sabia se estava vivo, se estava morto, tinha virado hippie, usuário de drogas, há 5 anos ele não sabia nem se o filho estava vivo. A filha, ela tinha um pouco de uma perturbação mental, ela toda cheia de problema, você está entendendo? Depois virou também usuário de drogas. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu não tenho sucessor. Até eu brinquei que ele morreu de dar risada. Eu falei, o senhor é tão boa pessoa, eu gosto tanto do senhor gosta tanto de mim, me adote como seu filho. E eu assumo a fábrica. Ele morreu de dar risada, né? Falou bem que eu gostaria, porque eu vou vender minha empresa, eu vou fatiar e vou vender, se não aparecer ninguém, eu vou vender em ações da Bolsa. Acabou com a empresa. Existem 2 recomendações para esse caso. Uma é fazer o que ele falou, que é o mais básico. Vende e aí você tem dinheiro e acabou. A outra, porque nós sabemos que às vezes para o sucessor é como se ele estivesse vendendo uma parte do coração dele. Do coração, né? a parte do corpo. Então... Esse senhor, ele chorava quando ele falava isso. O que pode ser feito também é o seguinte, mas aí existe um problema. A família tem que ser minimamente preparada para isso. Talvez o caso dele não fosse adequado, mas seria colocar lá, e isso também é uma coisa previsível no protocolo familiar, que as pessoas, se os sucessores da família não se prepararem, não tiverem a capacitação para assumir a gestão de uma empresa, a empresa deve contratar um gestor profissional e eles vão ser simplesmente sócios ou acionistas. Eu te cito um caso real sobre isso. Mas o problema é o seguinte, amanhã, vamos supor, dali 10 anos, o fundador não está mais entre nós.
e aí esse administrador profissional vai embora. A empresa tem que estar preparada para fazer a sucessão do administrador profissional. Como vai ser esse processo seletivo? Né? Ou aquele filho que não estava preparado para assumir a empresa, quem vai conduzir? Isso não pode acontecer. Né? Então, você tem que estar preparado para várias situações. Né? Mas isso é possível. É possível, tem casos de sucesso que aconteceu isso. A pessoa é acionista, segue a vida dela e você tem um administrador profissional. Eu vou te dar um exemplo, os veríssimos, do Grupo Eldorado, dos shoppings e tal. Os herdeiros brigaram, porque havia herdeiros do José Veríssimo e do irmão dele. Então não se entenderam. Eles venderam algumas empresas, os shoppings, ainda bem que tiveram lucidez, eles resolveram pôr na mão de profissionais e eles simplesmente eram sócios. Porque senão eu acho que eles teriam perdido até o Eldorado. Tem que ter essa visão. Né? Você não pode arriscar. Deixa eu ver se vai dar certo. Né? Eu tenho coisas que você agora, não pode arriscar. né, sem, enfim, falar sobre política, que é um tema que está tormentoso, mas nas eleições teve uma propaganda que era nesse sentido, né? Que você não pode arriscar. A pessoa tem que já estar preparada de forma indubitável para assumir um cargo de gestão, principalmente de uma nação, mas de uma grande corporação não está muito longe. Não. Né? Uma corporação globalizada como as coisas estão hoje, né? Enfim, tem vários funcionários, vários interesses, às vezes olhando questões internacionais, exige uma capacitação muito grande, então você não pode arriscar. Será que vai dar certo? Não. Você tem que ter requisitos, você não tem uma segunda chance. Pode ser que você não tenha. Né? A Caninha 51 conseguiu sobreviver, mas quantas histórias, né? No livro nós trazemos algumas estatísticas, mas a grande maioria das empresas familiares não passa para a terceira sucessão. Né? Às vezes, até... Você conhece aquele ditado que diz, o avô cria, o pai conserva, eu cito, e os filhos e os destroem. netos destroem. Eu cito ele aqui. Você cita isso? É basicamente isso. Todas elas. Por igual. quê? Porque quando é muito comum que os filhos que cresceram juntos, então eu sei que você quer ser um empresário e eu não tenho perfil, nós nos entendemos. Claro que tem discórdia, como o caso da 51, mas a maioria é assim. Agora, os netos, a coisa já complica um pouco mais, porque aí a divergência de cultura e de valores... Já não tem mais Mas também tem uma divergência de cultura e valores. Então imagina, você tem lá um primo que mora no Nordeste, que foi criado pela mãe, que pensa totalmente diferente da família. Diferente. Exato. Não estou falando que um está certo ou está errado, não. Mas o problema é a diferença. É um conflito pela Exato. educação. E o conflito, a diferença de pensamento, de valores, e aí trazer isso para dentro da empresa é muito complicado. Então é por isso que o fundador tem que dizer quais são os valores, não simplesmente dele, mas da empresa que ele fundou. Está claro naquele documento, olha, os valores da nossa empresa é esse. Você quer vir aqui? Então você tem que se adequar a esses valores. Os valores não mudam. Quem tem que se adequar são as pessoas que entram. Ou então não entre. Né? Você pode ser um acionista, minoritário ou não, o negócio está girando e você está lá como acionista, normal. Mas para gerir, para, né, controlar a empresa, você tem que estar alinhado com os valores da empresa. Henrique, muita tristeza, o nosso tempo está esgotando. Pô. Infelizmente, o tempo, quando toca num assunto tão gostoso vai rápido, e tão né? interessante como esse, passa rápido. dá vontade de ficar o dia todo verdade. falando. Meus amigos, esse livro eu acho que vocês deviam ler, porque é bastante sério e bastante importante. Vocês querem conhecer um pouco da vida, daquilo que está se tornando uma obrigação, uma coisa importante, que é justamente a organização familiar, tanto no aspecto físico como no aspecto jurídico. Precisa ter um pouco de conhecimento. Esse é o caminho. Não percam, não deixam de ler. Está vendo aonde? Ele foi lançado na Livraria da Vila, mas hoje já está nas maiores livrarias na internet. É muito legal esse livro. Vale a pena. Eu andei folheando, não li ele ainda inteiro, porque infelizmente é muita coisa para fazer. Mas olha, o pouco que eu li, eu fiquei assustado e fascinado. Eu não vejo a hora de pegar esse livro e ler. Então, como amigo, eu falo para vocês, vale a pena. Eficácia do protocolo familiar. Não percam. Está na Livraria Vila, está nas outras grandes livrarias. Não percam, tá? Caro amigo, infelizmente o nosso tempo acabou, a nossa entrevista acabou.
mas te digo, você marcou, porque a tua entrevista foi muito boa. Poxa. Eu me sinto honrado de você ter vindo, ter participado dessa entrevista, ter transferido um pouco dos teus conhecimentos para as pessoas leigas. Isso é muito legal. A honra é toda minha, sempre um prazer. Gosto muito de você, do programa. Sou também um telespectador e fico à disposição. Qualquer tema que estiver ao meu alcance sempre será tratado com o maior prazer e com todo afinco. E aguardo o próximo convite. Eu vou colocar um protocolo nisso, já que você fala em protocolo. Então, pronto. Eu me reservo o direito de chamar novamente. Eu assino em branco. Não só sobre esse assunto que para mim me fascinou, mas você como advogado, com a tua capacidade que você tem outros assuntos que eu gostaria de conversar com você. Sempre um prazer. Depois, se você quiser, você pede para ela me dar um sulfite branco que eu já deixo assinado, você preenche lá. Opa, da melhor forma fechado. possível. Bernardo, Henrique, prazer. muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. E nós vamos voltar novamente. Legal. Gente, o programa terminou. Hoje eu sempre mando um abraço para algum lugar. Hoje eu quero mandar para os Estados Unidos, o pessoal que nos assiste em Miami, em Nova York, a comunidade brasileira que existe lá, que é bastante, assiste o nosso programa. Muito, mas muito obrigado. Ah, esqueci de falar também, o pessoal do Canadá, de Toronto, de várias cidades. Gente, muito obrigado a todos que estão assistindo o nosso programa. Um grande beijo, um grande abraço e fui.